Nacional foi suspenso o juiz do caso do libanês supostamente envolvido na morte de uma jovem angolana. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo é agora no Hoje Notícias. Novamente, Angola, boa tarde. Em Cabinda, a administração municipal intensificou as medidas de combate à venda nos passeios e ruas da cidade, que já chegou a resultar em mortes. A população elogia a iniciativa e diz que a medida poderá contribuir para a recuperação da boa imagem da cidade. Durante muito tempo, a venda ambulante, sobretudo nos passeios das ruas da cidade de Cabinda, tem sido uma preocupação por parte da administração local. Essa atividade exercida de forma ilegal tem estado a descaracterizar a boa imagem da cidade de Cabinda, como se não bastasse a colocar em risco vidas de muitas pessoas. Há meses que a administração municipal de Cabinda criou novas medidas que visam combater as vendas ambulantes nos passeios. A população louva a iniciativa e pede à administração a continuar a sensibilizar as vendedeiras sobre o perigo de estar próximo das ruas. Como estás a ver aqui, que no passado era mais péssima. Desde que aparece sempre a polícia, ordena que as coisas estão mais ou menos. Muito risco, pelo menos o despisto de carros aqui, né? Quando é engarrafamento, há motos também, às vezes, tenta fazer aquelas curvas anárquicas, também nos colocava num perigo. É que hoje, mais ou menos, estamos a circular normalmente. Quando um cidadão não passa no passeio, o risco é mais além, porque ele vai precisar andar no foco do passeio. E aí tem mais risco, porque aí é um sítio apropriado. Sim, eu pessoalmente já acompanhei, já tive essa oportunidade de acompanhar um acidente. Mas eu aconselho aquelas pessoas que estão teimosas para saberem que a administração só está a fazer uma coisa positiva, para irem num mercado, porque nós aqui temos bastantes mercados que as senhoras podem ir lá para se enquadrar, para poderem fazer as suas vendas. O administrador municipal de Cabinda, Luís Avelino Iebo, garante continuar a trabalhar com as comunidades para se evitar as vendas ambulantes. A primeira estratégia foi trabalhar na sensibilização das pessoas, pedagogiando, passando a informação necessária sobre o perigo que correm ao fazerem as mesmas vendas a céu aberto, nos passeios e não só. Depois reunimos com os principais operadores econômicos que têm as superfícies comerciais de média e grande dimensão, para responsabilizar, porque não se percebe como é que alguém tem uma loja, tem um supermercado, mas à frente do seu edifício também tem pessoas a venderem retalho. Então aqui havia uma espécie de cumplicidade. A outra estratégia foi de criar alguns zeladores, portanto temos alguns fiscais, assim podemos chamar, com coletes devidamente identificados, não fiscais da administração, mas é um grupo de jovens, de pessoas que estão mesmo para ir sensibilizando, ir desencorajando e transferir as pessoas de forma paulatina nesses pontos de concentração temporário. Daí a razão que hoje já se circula à vontade, já se anda minimamente à vontade. De realçar que as principais vendedeiras ambulantes nas ruas da cidade de Cabinda são oriundas da República Democrática do Congo. Um cidadão que acabava de assaltar um empreendimento comercial com recurso à arma de fogo foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal na Huila. A operação contou com a ajuda da população, que impediu a fuga do suspeito quando tentava escapar com os bens roubados em plena luz do dia. O Serviço de Investigação Criminal SIC apresentou esta quarta-feira, na cidade de Lubango, um homem de 30 anos acusado de roubo qualificado com recurso à arma de fogo. De acordo com o porta-voz do SIC Huila, segundo a Quitumba, o acusado fez-se passar por cliente de um escritório de contabilidade, onde ameaçou a funcionária com uma pistola e roubou um telemóvel e um computador. Segundo a Quitumba, disse que já em fuga o assaltante foi preso por um oficial do SIC
depois de ter ameaçado populares. Dizer que este cidadão deslocou-se para aquela instituição não é solicitando o serviço de contabilista, alegando que tem uma empresa e para o efeito precisava de um contabilista para tomar conta daquilo que era o procedimento financeiro desta mesma instituição. Portanto, mesmo vendo que a cidadã que o atendia encontrava-se só, o mesmo saiu, alegando que estava a ir fazer uma ligação. Foi a altura que aproveitou, após 30 minutos, regressar com uma arma de fogo do tipo SART, ameaçou disparar contra a cidadã em causa, caso esta não entregasse o telemóvel de marca iPhone, modelo 10, bem como subtraiu também fraudulentamente o computador de marca HP. Ao retirar-se do referido estabelecimento, a cidadã em causa clamou por socorro. Claramente a população tomou conhecimento, foi atrás do cidadão em causa. Coincidiu com um trabalho que um dos colegas do Serviço de Investigação Criminal fazia naquele local. Foi importante porque interviu e conseguiu então desarmar a referida arma de fogo ao cidadão em causa, que também já foi presente ao Ministério Público, que por sua vez aplicou a medida de coação gravosa, que é a prisão preventiva. O porta-voz do SIC adiantou que foram igualmente apreendidas 2 armas de fogo, supostamente utilizadas em roubos realizados o mês passado por um grupo de 7 assaltantes, 3 deles já detidos. Que diligências estavam em curso com vista à localização dos meios ou das armas de fogo usadas para a prática do crime, sabendo que 2 armas de fogo do tipo AKM foram roubadas em 2 postos, onde os mesmos atuaram, sendo um na loja Cito, no bairro Comandante Cowboy, num segurança, e o outro no bairro da Mítia, no interior do estaleiro do chinês, onde fabricam bloco. Portanto, depois de um trabalho apurado, o Serviço de Investigação Criminal na Huila conseguiu ontem proceder à apreensão de um colchão contendo no seu interior 2 armas de fogo, sendo uma do tipo AKM e a outra do tipo pistola marca Star. Também foi apreendida 52 munições do tipo AKM e 6 munições do tipo pistola. E no Mochico, a preocupação das autoridades passa pelo estado em que se encontra o Parque Nacional da Cameia. Quilómetros da sede municipal da Cameia, este tesouro nacional registra a fuga de animais de várias espécies que emigram no país vizinho da Zâmbia. Na outrora havia mesmo muitas espécies de animais, por exemplo, javali, songue, nuce e tantas outras. Através do conflito armado, então afugendou-se muitas espécies para outros territórios, concretamente a República da Zâmbia, porque o Parque da República da Zâmbia fica mais próximo com Angola. Então, algumas espécies neste preciso momento não aparecem e é necessário mesmo o repovoamento dessas espécies aqui no Parque Nacional da Cameia. Esta reserva da Mãe Natureza encontra-se isolada e debate-se com várias dificuldades de infraestruturas e dos postos de vigilância, existindo apenas 7 que asseguram o ambiente e a filtração dos caçadores furtivos. O parque tem 7 postos, mas por causa do efetivo só estamos a manter 2, com tendência de aumentar outros. E chegamos aqui, nunca prendemos ninguém, nunca vimos ninguém. Quando chegamos aqui, houve índice de caça. O nosso alvo era nos mercados, mas depois de instalarmos aqui o posto, mesmo o índice de carne nos mercados já baixou. E o primeiro trabalho que fizemos é a sensibilização ambiental, porque muita gente já não conhece como é que os parques funcionam. Então, antes não podíamos fazer uma operação radical, primeiro tínhamos que fazer a consciencialização ambiental e daí depois entramos numa ação coerciva. Milka Xavier frisou que o Parque Nacional da Cameia é um marco histórico e o Ministério do Ambiente prevê dotar novas infraestruturas e municiar os fiscais. No tempo colonial nunca tivemos um posto de fiscalização aqui no Parque Nacional da Cameia. Com quem diz, estamos aqui a fazer história, não é? E aqui viemos, instalamos a primeira administração do Parque Nacional da Cameia, da era pós-colonial.
nós temos um projeto a longo prazo para dotar o parque de infraestrutura como os outros parques, por exemplo, o caso da Kissam, o Parque Nacional do Iona e tantos outros que temos pelo país, e aqui estamos numa fase inicial e pensamos que com o tempo vamos melhorar. De momento, os homens que estão habituados a trabalhar nesse tipo de meios e estão prontos para trabalhar. Para manter o normal funcionamento, a unidade ambiental foi reforçada com uma viatura e uma motorizada entregues pelo secretário de Estado para o Ambiente, Yuri de Souza dos Santos. Na sequência do programa Governar Juntos, projeto que visa a realização de atividades de avaliação e constatação da execução dos principais programas e o seu impacto na comunidade, o governador provincial de Luanda, Manuel Homem, vai permanecer no município de Belas durante 2 dias, isto de 17 a 18 do corrente mês. A Rede Girassol tem uma equipa a acompanhar essa jornada de trabalho e traz mais dados. Vamos conversar com Edna Firmino. Edna, boa tarde. Quais são as atividades que estão a ser desenvolvidas nesse exato momento? Por favor, é consigo. Boa tarde em estúdio. No âmbito do programa Governar Juntos, o governador provincial de Luanda, Manuel Homem, vai permanecer aqui no município de Belas durante 2 dias a trabalhar com a administração local e nesta primeira paragem o governador vai realizar a reabertura do Centro de Saúde Mamá Kudilé, que fica aqui no bairro Mundial, onde vai também, depois desta inauguração, ter uma visita à Feira dos Serviços no campo do 20 dos Ramírios e vai entregar equipamentos de empoderamento das famílias, nomeadamente embarcações fluviais e motorizadas. O lançamento do projeto Jovem Agrícola, bem como a visita das famílias moradores da zona ribeirinha, além da avaliação e identificação de soluções de questões ligadas à saúde, educação, saneamento básico, segurança, entre outros assuntos. Neste mesmo dia ainda, no quadro do fomento do turismo e reforço do potencial agrícola da província, vai decorrer um encontro com os operadores turísticos e cooperativas agrícolas na Barra do Kwanza, a partir das 16 horas de hoje. Este é o trabalho que o governador provincial de Luanda, Manuel Homem, vai realizar durante estes 2 dias aqui no município de Belas. Nós vamos continuar com certeza a acompanhar os trabalhos e voltaremos com outras incidências sobre este assunto. A partir do município de Belas, despedem-se Manuel Matamba e Edna Firmino. Boa tarde. Toda a equipa, boa tarde. E agora, reflexões que não passam despercebidas na esteira do Dia Mundial da Alimentação. O programa de combate à fome permitiu a implementação do projeto Horta Escolar em 8 instituições de ensino no município do Kazenga, que foi o palco das celebrações alusivas ao 16 de outubro. Na ocasião, o diretor da Agricultura em Luanda afirmou que os níveis de produção de hortícolas ainda não atingiram as metas desejadas. Domingas Bernardo é uma das 4 senhoras que garantem as refeições das crianças da escola primária 3035 no município do Kazenga. Entre tachos, sempre muito bem disposta na cozinha comunitária, a produção é de 600 a 700 refeições diariamente. A força, diz a tia Domingas, estar no amor pela cozinha e alimentar os outros. Aliás, é nesse gesto que encontra forças para seguir a vida. Estou a fazer uma coisa que vai alimentar as nossas crianças. Essa cidade, por acaso, há muita criança que saem das suas casas sem o pequeno almoço. Nós já deparamos com muitas situações aqui na escola, crianças que desmaiam, crianças que saem daqui com dor de barriga, crianças que lançam porque vêm sem alimentação. Então, com a existência da nossa cozinha aqui nessa escola, é uma benção. Boa, dizem muito bem da comida, é muito boa. Tia, queremos mais, amanhã queremos mais, tia, traz mais, amanhã... O arroz com feijão é o que eles mais amam. O projeto de hortas escolares já está implementado em 8 instituições de ensino no Kazenga. Orlando Manuel sinalizou que do programa têm beneficiado também as famílias vulneráveis. No final de tudo, temos estado a colher
para podermos alimentar as nossas cozinhas comunitárias e também algumas famílias vulneráveis a nível do nosso município. E isso tem estado a servir algum impacto naquilo que é a nossa comunidade. Os indicadores de desnutrição no município do Kazenga são altos e, por isso mesmo, a pretensão é levar a cozinha comunitária em todos os distritos. Um desafio, disse a administradora Nádia Neto. E pretendemos em todos os distritos urbanos colocar 1, 2 cozinhas escolares, que é para que a merenda escolar possa chegar a todas as crianças que estão em idade escolar e que devem, de facto, merecer da melhoria da nutrição. Portanto, o Kazenga tem graves problemas de desnutrição e nós entendemos que nós devemos fazer algo enquanto administração municipal sobre as orientações do governo provincial e nós entendemos que a cozinha escolar é uma solução boa e garantida para que a merenda escolar possa chegar de forma reforçada a todas as nossas crianças. Os níveis de produção de hortícolas ainda não atingiram os indicadores desejados, é o que diz o diretor do Gabinete Provincial da Agricultura de Luanda. João Pedro frisou que as alterações climáticas têm sido um grande adversário nesse campo. Ainda assim, não falta apoio aos pequenos agricultores. As alterações climáticas impactam significativamente naquele que é o objetivo de maior produtividade. A ajuda que tem sido prestada é no fornecimento de inputs, ou fazendo com que os inputs de produção sejam cada vez mais acessíveis para essas famílias. Para isso, nós temos um cadastro que é feito consecutivamente pelas administrações municipais ou mesmo as direções municipais e fazemos chegar sempre que possível esses apoios a essas famílias. Diretor do Gabinete Provincial da Agricultura de Luanda, João Pedro, durante a palestra que marcou o Dia Mundial da Alimentação, celebrado este ano sob o lema Direito aos Alimentos para uma Vida e um Futuro Melhores. Ainda sobre os cuidados com a alimentação, ouvimos conselhos de especialistas que deixam recomendações sobre alguns passos e receitas que devem ser seguidos, regras fundamentais para a preservação da saúde. Uma boa alimentação saudável é aquela que garante o fornecimento de todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Investir em alimentos pouco processados e reduzir o consumo de gordura são algumas das medidas que podem melhorar a sua alimentação. Uma boa alimentação que nós agora devemos tratar primeiro, coisas naturais que é a quizaca, jimboa, que é o quiabo, a berinjela. Uma alimentação saudável deve ser baseada em práticas alimentares que consumam a significação social e cultural dos alimentos como fundamento básico conceitual. Neste sentido, é fundamental resgatar as práticas, bem como estimular a produção e consumo de alimentos saudáveis regionais. O segredo para uma alimentação saudável é a gente nos alimentar com produtos saudáveis, tipo verdura, queijo, ovos e peixes também. E esse é um dos alimentos saudáveis que eu aconselho a população angolana e entre outros também a adquirirem para uma boa saúde. Ter uma boa alimentação saudável é garantir que o nosso corpo receba todos os nutrientes de que necessita por meio da ingestão de alimentos de qualidade. Uma boa alimentação para os angolanos. Eu aconselharia as pessoas a comerem mais verdura, coisas do campo, tipo um peixe, funs. Apesar que todo mundo está reclamando que as coisas estão caras, mas temos ainda a comida que está a preço acessível, que dá para ajudar, né? Comida para todo o bolso. E eu, por mim, aconselharia as pessoas a comerem mais peixe. Tem muito peixe aqui. Temos o arrama. A essa altura, os munícipes apelam de direito para que se crie políticas de redução de preços nos mercados do país. Que eles tomam nota disso, que reverem esse quadro. Realmente, a alimentação não está nada boa. As coisas não estão nada bem. A subida dos preços é aquele. Imagina aquele que tem um salário mínimo de 30 mil. Como é que vai conseguir comprar uma lata de leite para o seu filho?
Tendo em conta o Dia da Alimentação, o nutricionista apela. O nosso papel como nutricionistas na sociedade, todas as sociedades, não só na sociedade angolana, é justamente consciencializar a população sobre a importância de uma alimentação. Existem aqueles alimentos que são denominador comum, que são um padrão, que devem ser consumidos por quase todo mundo. Por exemplo, vou falar do ovo. O ovo é um alimento que ele tem todos os nutrientes fundamentais que é para uma pessoa se manter viva, com exceção de quantidades de vitamina C, que quase não tem nenhuma vitamina C no ovo. Mas fora isso, o ovo ele contém os macronutrientes que são importantes para a formação de tecidos, manutenção da vida, como estamos a falar do caso de carboidratos ou açúcar, proteínas, gordura, a gema do ovo é riquíssima em gordura. E fora isso, ainda tem o que nós chamamos de vitaminas e minerais. Então o ovo está dentro da classificação dos alimentos, sem falar que o ovo tem um alto valor biológico. No relatório divulgado hoje, a Confederação de Organizações, Oxfam, refere que a fome induzida por conflitos atingiu níveis históricos, com o número de mortes que varia entre as 7.000 e 21.000 pessoas em todo o mundo. Essa informação foi divulgada ontem. Acompanhe a matéria. A fome induzida por conflitos atingiu níveis históricos e já matou entre 7.000 e 21 pessoas em todo o mundo todos os dias, avança um relatório da Confederação de Organizações Oxfam, a propósito do Dia Mundial da Alimentação. De acordo com o relatório Guerras Alimentares, que analisa 54 países em conflitos, há atualmente quase 281,6 milhões de pessoas a sofrer de fome aguda. Os conflitos nestes países têm sido uma das principais causas de deslocações forçadas, que atinge hoje um número recorde de mais de 117 milhões de pessoas, adianta o documento. As atuais crises alimentares, segundo a organização, são em grande parte provocadas. A prova disso é que quase meio milhão de pessoas em Gaza, onde 83% da ajuda alimentar necessária não chega. E mais de 750 mil no Sudão estão a morrer de fome devido aos efeitos mortais das guerras alimentares, que provavelmente durarão gerações. A análise feita por várias organizações internacionais e compiladas pela Oxfam conclui ainda que a maioria dos países analisados, 34 dos 54, têm recursos naturais abundantes e depende em grande parte da exportação de matérias-primas. A exploração destas matérias-primas costuma gerar mais violência, desigualdade, instabilidade e provocar novos conflitos, defende a organização. Por outro lado, os conflitos acentuam frequentemente outros fatores, como fenómenos climáticos, instabilidade económica ou desigualdades, o que tem devastado dos meios de subsistência da população, concluiu a Oxfam. O Presidente da República, João Lourenço, orienta a 4ª sessão extraordinária do Conselho de Ministros. A reunião está a apreciar o programa das festividades dos 50 anos da independência de Angola a serem assinalados no próximo ano. O jornalista Alberto Capitão tem mais dados sobre este assunto. Capitão, boa tarde. É consigo. Capitão, boa tarde. Capitão, consegue ouvir aqui a partir do estúdio? Ora, muito boa tarde. Foi uma reunião que apreciou todas as jornadas ou toda a jornada de atividades dos 50 anos da independência nacional a serem assinalados no próximo ano. De resto, as atividades arrancam no dia 11 de novembro deste ano, de acordo com o ministro e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida. O ministro disse que estão programadas cerca de 115 atividades de leque ou de âmbito central, com exceção daquelas que vão ser realizadas pelas representações diplomáticas e também pelos governos provinciais. Estamos a falar de dispositivos culturais para a comunicação. O programa prevê um conjunto vasto de atividades,
Portanto, nós vimos em Conselho de Ministros as atividades centrais, portanto, da Administração Central, dos departamentos ministeriais. Estamos a falar num total de pouco mais de 115 atividades que vão ser desenvolvidas, às quais se acrescerão atividades dos governos provinciais e das administrações municipais, que estão igualmente orientados a prepararem programas de atividades específicos, bem como as atividades das nossas missões diplomáticas. Portanto, cada uma das nossas missões diplomáticas e consulares, com naturalmente a nossa diáspora, portanto, os cidadãos angolanos que residam nesses países, são igualmente convidados a juntarem-se a esse período de celebrações. As celebrações são desde atividades de reflexão sectorial, reflexão e balanço, né? Portanto, através de conferências e não só, nos mais diferentes domínios. Há um vasto conjunto de atividades culturais, desportivas, para além, naturalmente, de atividades de âmbito político. O ponto mais alto, naturalmente, será o ato central, que deverá ocorrer no dia 11 de novembro de 2025, que se prevê ser composto por um momento de intervenção política, através de um discurso, uma mensagem do chefe de Estado, e depois um desfile cívico, no qual devem participar alguns milhares de cidadãos representativos dos mais diferentes segmentos da sociedade angolana e da nossa evolução ao longo desses 50 anos, bem como um desfile militar através das Forças Armadas angolanas, de todos os ramos das Forças Armadas angolanas e da Polícia Nacional. Muito bem, as palavras do Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, no final desta quarta reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que apreciou fundamentalmente o leque de atividades que vão marcar os 50 anos da independência nacional. Dou-lhe nota rapidamente que, de acordo com o Ministro, devem ser aguardadas cerca de 50 entidades internacionais, falamos aqui de presidentes e chefes de governos, que serão convidadas para participar do ato central marcado para o dia 11 de novembro de 2025. Nós vamos desenvolver este assunto logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. Para ver depois do intervalo, Casa Branca anuncia nova data de visita do presidente Joe Biden. É para ver. Volte conosco. Renovados vozes de Boa Tarde, Angola. Seja bem-vindo à segunda parte do Hoje Notícias. A Casa Branca anunciou no final desta tarde que o presidente dos Estados Unidos visita Angola na primeira semana de dezembro, de acordo com uma nota da Secretaria de Imprensa da Casa Branca. Na primeira semana de dezembro, o presidente Biden viajará para Luanda, onde vai celebrar a transformação da relação Estados Unidos-Angola, reconhecerá o papel de Angola como parceiro estratégico e líder regional e constituirá um aumento da colaboração em matéria de segurança, saúde e parcerias económicas, incluindo a parceria do G7 para infraestruturas globais e o apoio ao investimento para o corredor do Lobito, que proporcionará resultados para ambos os povos. A mesma nota confirma que Joe Biden viaja à Alemanha a 17 e 18 deste mês para se reunir com dirigentes alemães e fortalecer ainda mais o vínculo estreito que os Estados Unidos e a Alemanha partilham como aliados e amigos. Na agenda estarão também temas como a defesa da Ucrânia contra a agressão russa e os acontecimentos no Médio Oriente. Biden tem anunciado a visita a Angola de 13, no caso tinha anunciado a visita de Angola de 13 a 15, mas foi reforçado
esforçado, no caso, a adiar a deslocação devido à passagem do furacão Milton na semana passada. E seguimos com a atualidade nacional. A Assembleia Nacional realiza nesta quinta-feira uma reunião conjunta para discussão e votação de vários documentos legislativos. Entre os pontos em análise destacam-se a apreciação, discussão e votação dos relatores de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao primeiro e segundo trimestre de 2024. O Francisco Soares tem mais detalhes sobre este assunto. Soares, boa tarde. É consigo. Viva, boa tarde a todos que nos acompanham a esta hora aqui na Assembleia Nacional, no Salão Multiusos, que foram discutidos e votados e, consequentemente, aprovados vários diplomas legais, com destaque para a discussão e votação dos relatórios de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao primeiro e segundo trimestre de 2024. Mas agora, com maior incidência, vamos falar sobre a aprovação da lei para a definição do regime de regulação de preços e o regime jurídico de mobilidade. Temos aqui o deputado co-relator do regime de preços, o deputado Ireno Nambalo. Boa tarde, em direto para a Rede Girassol. Como é que podemos discorrer sobre este relatório e parecer sobre os preços? Pode dar aqui alguns subsídios para entendermos, Leicano? Bem, nós estamos numa economia de mercado e como dia após dia na cidade de ter uma economia cada vez mais sustentável do âmbito da nossa tesouraria. E é por esta razão que a Assembleia Nacional há de conceder esta autorização legislativa à Câmara da Presidente, à Sua Excelência, Senhor Presidente da República, no sentido de poder atualizar alguns preços vigiados. Esse é o grande modo. Nós, dia após dia, precisamos conformar os preços, precisamos atualizar para que possamos, quer a nossa tesouraria, quer a nossa economia possa estar totalmente alinhada. Estamos numa economia de mercado e é necessário que dia após dia, à medida que os tempos vão passando, à medida que os preços vão andando, nós precisamos atualizar alguns preços, alguns produtos, para que possamos circular, temos uma circulação monetária mais adequada. Esta lei vem exatamente para isso? Desculpa? Esta autorização legislativa vem para isso? Essencialmente, que é a atualização de alguns preços vigiados. Pode favorecer o cidadão ou agravar ainda mais a situação atual? Do lado pode favorecer, a intenção é sempre favorecer, mas precisamos terem atenção de que o Estado por vezes gasta muito com algumas subvenções. Precisamos ter essa cautela de que os ajustes de preço são sempre benefício do cidadão e da nossa tesouraria. Isto é que é essencial sempre destacar aqui. Ok, muito obrigado. Aqui as palavras do deputado Ireno Nambalo a explicar assim de forma prática como vai discorrer e como vai acontecer essa implementação da lei, da proposta de lei para a definição do regime de regulação dos preços controlados. Portanto, esse é o extrato que podemos avançar a esta hora a partir da Assembleia Nacional. Boa tarde. Boa tarde, Soares. O presidente João Lourenço designou nesta quarta-feira o líder do partido para já servir Angola, Abel Vucu-Vucu, como membro do Conselho da República, de acordo com uma nota da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. A referida designação surge da necessidade de se adequar à composição do Conselho da República por existir uma vacatura. Por outro lado, a Constituição da República consagra o Conselho da República como órgão colegial consultivo do chefe de Estado. O Presidente, também em um decreto presidencial número 151/24 de 17 de julho, estabelece um indicador de sustentabilidade do sistema de proteção social obrigatória para a atualização das pensões e determinação dos respectivos limites mínimos e máximos e o alargamento da obrigatoriedade da declaração eletrónica das informações legais necessárias para a requisição das prestações, as remunerações e os comprovativos de pagamento
pagamento que atestam o prazo legal de garantia para o acesso às prestações, assim como registro das declarações de contagem de tempo de serviço pela vinculação do segurado devem obrigatoriamente ser apresentadas por via eletrónica. Para mais esclarecimentos sobre esta situação e também essa mudança da folha manual para a eletrónica no Instituto Nacional de Segurança Social, temos no Instituto o chefe dos serviços provincial do INSS em Luanda, Blancher Chidovava. Boa tarde, espero ter pronunciado bem o seu nome, se não, peço desculpa. A que se deve esta mudança? Muito boa tarde, Adilson. Boa tarde também a todos os telespectadores. Na verdade, esta mudança deve-se a uma necessidade de modernização do próprio sistema de segurança social, que visa garantir o registro eletrónico da carreira contributiva de todos os trabalhadores. Os cidadãos que estão inscritos e estão a fazer as suas contribuições, por via desta medida, poderão ver a sua carreira contributiva toda registada de forma eletrónica e também poderá facilitar a concessão das prestações com uma maior celeridade. E quais são os pré-requisitos que podemos observar? Os pré-requisitos, o primeiro e o fundamental, isto é para todas as empresas que estão inscritos. Aproveitar e informar que a inscrição é de caráter obrigatório. Então, o primeiro requisito é a existência de folhas manuais no sistema da segurança social. Isto porque durante algum tempo muitas entidades empregadoras fizeram a entrega de folhas em suporte físico para registro no sistema de segurança social e agora deverão então fazer o registro destas de forma eletrónica. O segundo requisito é garantir que o número de trabalhadores não tenha alterado relativamente ao período que já tinha sido entregue em formato físico. E como deve ser esse procedimento todo e para substituir a folha manual pelas folhas ou a prestação desta obrigação eletrónica? Na verdade, o contribuinte, por via do portal do INSS, o INSS virtual, que é o www.inss.gov.ao, onde já fazem frequentemente as declarações atuais das contribuições dos trabalhadores, deverão então aceder à funcionalidade consulta de folha manual. E esta consulta deve ser antecedida, na verdade, deste processo todo de declaração eletrônica. Então, por via do portal da Segurança Social, o contribuinte deverá transformar todo o registro de contribuições físico em eletrônico. Temos ainda uma questão da nossa redação. O que deve ser feito se os novos valores de contribuições forem iguais aos já existentes? Na verdade, para as situações em que os novos valores forem iguais, o sistema permite a transformação automática, sem qualquer situação anómala. Deverá apenas o sistema verificar se o pagamento foi feito dentro dos prazos, então vai gerar certamente uma guia de juros, mas isto deve o contribuinte certificar-se que a guia que está a ser gerada agora tem o mesmo número de trabalhadores da folha manual já entregues, isto também como uma medida para evitar a fraude contributiva. Temos mais uma questão da nossa redação. Qual é o procedimento para substituir a folha manual quando o total de segurados declarados é igual ou superior ao total de assegurados na folha eletrónica? Na realidade, para as situações em que o número de trabalhadores for igual à folha manual, este não terá nenhuma outra penalização. Porém, para as situações em que for superior, deve primeiro garantir que estão todos os trabalhadores vinculados e após a emissão da guia de pagamento, como já tinha uma anterior guia, um comprovativo de pagamento, o sistema fará a emissão de uma guia diferenciada, uma guia parcial para poder pagar aquela que será a diferença a ser calculada de acordo com o número de trabalhadores novos que estarão a constar daquele mesmo período. E quais são as condições para se efetuar a troca? As condições para se efetuar a troca: estar inscrito na Segurança Social, fazer a pré-consulta da folha manual para garantir que todos os trabalhadores estejam associados a esta folha manual e a outra pré-condição é também garantir que os trabalhadores que eventualmente não estejam nas folhas manuais sejam vinculados e o contribuinte pode então fazer a transformação desta folha e a emissão da guia
via parcial para pagar a diferença dos trabalhadores outrora ocultos na folha manual. Ainda uma questão que também vem da nossa redação: como inserir o número do Instituto Nacional de Segurança Social do contribuinte no processo de substituição da folha manual. Na realidade, esta inserção ocorre já para aquele que é o procedimento normal do início de sessão no portal do INSS. Caso o contribuinte não tenha o seu número de inscrição, pode contactar pelo 923-190-040, apresentar o número de identificação fiscal, o NIF neste caso, e lhe ser-lhe cedido o número de segurança social e também a palavra passe para garantir que o registro de remunerações seja de forma eletrônica, porque esta é uma condição que poderá impedir a tramitação de qualquer pedido de prestações que não tenha o registro eletrônico. Muito obrigado por os seus esclarecimentos no caso e também esta contribuição para que o nosso telespectador fosse realmente esclarecido desta situação. Muito obrigado. E volte sempre ao Hoje Notícias. Até a próxima. Obrigado. Agora a página desportiva. O Desportivo da Lunda Sul foi à casa do Interclube acertar as contas da primeira jornada do Girabola e venceu por uma bola sem resposta. A equipa do Desportivo da Lunda Sul conseguiu a primeira vitória no Girabola após vencer o Interclube por 1-0 no acerto da primeira jornada. A primeira grande oportunidade pertenceu à equipa da casa, com um cruzamento que não foi bem aproveitado. Aos 40 minutos, o avançado desportivo Robson saltou mais alto que os defesas dos polícias e cabeceou ao lado. Foram mesmo apenas tentativas porque o duelo foi ao intervalo sem mexidas no placar. No reatar, as formações ficaram a procurar o tento da vitória para mudar os acontecimentos. Todavia, as investidas não tinham sucesso. De bola parada, apenas depois de uma confusão, René, que não é bombástico, mas bombardeou e fez 1-0, dando assim a primeira vitória da sua equipa no Girabola. Em reações ao duelo, Budunha, treinador do Interclube, mostrou-se superior, todavia não tirou mérito ao adversário. Tiraram proveito da falta que tiveram, que não foi oportunidade, foi simplesmente uma falta e o cobrador, claro que é bom executante. Apenas isso, perdemos o jogo e tivemos a infelicidade ainda no final do nosso jogador ficar fora, já tínhamos feito todas as substituições e pronto, mas vamos continuar a fazer o nosso trabalho, o nosso melhor, porque foi simplesmente uma situação de sorte do nosso adversário e nada mais. Por sua vez, o técnico adjunto do Desportivo da Lunda Sul, Luís Carlos, dedicou a vitória ao técnico principal da equipa, Maurílio Silva. A gente sempre falou do desempenho da equipe e o resultado não estava vindo. A gente tinha tranquilidade total em cima desse grupo. A gente trabalha o dia a dia, a gente sabe o que a gente pode extrair dos nossos atletas e hoje eles deram uma resposta. Diante de uma equipe qualificada, bem organizada, bem treinada, com grandes valores. Queria dedicar essa vitória ao Mister Maurílio, que ele retorne o mais rápido possível, tá? Porque a equipe precisa dele e a gente está muito feliz aí por esse feito. Com a vitória, o Desportivo da Lunda Sul foge da zona vermelha do Girabola e passa para a 13ª posição com 4 pontos, ao passo que o Interclube ocupa a 4ª posição com 8 pontos. Após mais um período de jogos de seleções em todo o mundo, com a qualificação ao CAN 2025 garantida, os Palancas Negras, comandados pelo português Pedro Gonçalves, tornaram-se na seleção com mais vitórias em todo o mundo no ano de 2024. De acordo com o jornal desportivo A Bola, a análise foi feita considerando apenas jogos oficiais das seleções durante o ano de 2024, até esta última jornada de partidas de qualificação. Na passada terça-feira, os Palancas Negras venceram o Níger por uma bola sem resposta, em partida a contar para a 4ª jornada de qualificação ao CAN, que será disputado no Reino de Marrocos de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026. O bom momento dos Palancas começou no CAN de 2023, disputado na Côte d'Ivoire. Na competição, Angola registrou 3 vitórias em 5 jogos disputados, um empate e uma derrota, tendo chegado aos quartos de final da prova depois de perder diante da Nigéria. De regresso aos jogos oficiais, na qualificação para o Mundial de 2026, em junho, houve uma vitória frente ao Eswatini por uma bola a 0 e um empate a 1 golo diante dos Camarões.
Com os palancas negras, Pedro Gonçalves conquistou a Taça COSAFA, registrando um empate sem golos frente à Namíbia na primeira jornada. Seguiram-se 4 vitórias seguidas, culminando na conquista da competição com o 5-0 à mesma Namíbia na final. O apuramento ao CAN do próximo ano tem sido imaculado. Angola contabiliza 4 vitórias, 0 derrotas e 0 empates. No total, são 16 jogos disputados, 12 vitórias, números superiores ao do Irão, que venceu 11 vezes em 14 jogos, tal como o Catar. A seguir, a Espanha, em 11 jogos, venceu 10, Japão, em 13, venceu 10 e Jordânia, em 15, também venceu 10. Com este percurso imaculado, os palancas reforçam o estatuto de seleção com mais vitórias a nível mundial em 2024. Os concorrentes definitivos à liderança da Federação Angolana de Futebol serão conhecidos hoje às 14 horas. O ato de conformidade final dos candidatos acontece na sede da FAF, aqui em Luanda. Os candidatos à presidência da Federação Angolana de Futebol começam nesta sexta-feira, 18 de outubro, a vender as suas linhas de força à população votante para as eleições de 30 de novembro deste ano. Para esta quinta-feira, a Comissão Eleitoral da FAF fará a apresentação definitiva das listas que estarão habilitadas à corrida ao cadeirão máximo do nosso futebol nos próximos 4 anos. Os senhores Arthur Almeida e Silva e Alves Simões estão mais avançados neste processo de conformidade das candidaturas, já que passaram com reservas no primeiro crivo da Comissão Eleitoral. O senhor Norberto de Castro, que recorreu ao primeiro chumbo, poderá ter o veredito sobre a sua pretensão de lutar para comandar o futebol angolano na sua generalidade, hoje na sede da FAF, no Nova Vida. Às 14 horas, os angolanos vão conhecer os nomes definitivos das figuras que hão de começar a correr para a liderança da Federação Angolana de Futebol, enquanto esperamos pela conformidade das listas para o pleito do ciclo olímpico 2024-2028, marcado para o dia 30 de novembro. Recordo que as primeiras eleições na FAF e do país aconteceram em setembro de 1991. O senhor Armando Machado venceu o então presidente do Progresso do Sambizanga, o engenheiro Daniel Simas. Daí, o futebol poder rogar-se de instituição democrática mais antiga na nossa Angola. O juiz que ordenou a soltura do cidadão libanês envolvido no homicídio de uma jovem angolana no município de Talatona, em Luanda, foi suspenso esta quarta-feira pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. A suspensão foi decretada ontem na sequência da reunião do Conselho Superior da Magistratura Judicial. De acordo com uma nota do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o magistrado atuou na qualidade de juiz de garantias no processo em que foi vítima mortal a cidadã angolana Anabela Marques, na sequência de uma queda do 3º andar de um dos edifícios do Bellas Business Park. A nota explica que a decisão saiu do encontro da Comissão Permanente do Conselho Superior da Magistratura Judicial em sessão extraordinária. Lê-se na nota que, após instaurar um processo de inquérito para averiguar os atos praticados pelo magistrado, que na fase de instrução preparatória emitiu o mandado de soltura sob o termo de identidade e residência do cidadão libanês envolvido no processo, sobre o qual recaem fortes indícios que sustentam a suspeita de ser o autor do crime. A Comissão Permanente do Conselho Superior da Magistratura Judicial deliberou então homologar a suspensão do referido magistrado judicial. Agora, atualidade internacional. Novos ataques aéreos israelitas no Líbano fazem pelo menos 27 mortos. As Nações Unidas acusam Israel de voltar a atacar as suas instalações no sul do Líbano. Veja esta e outras notas no Compacto Internacional. Os moradores de Lagos, na Nigéria, disseram que as dificuldades económicas e a fome estavam ligadas às mortes das pessoas que tentaram apanhar o combustível de um caminhão de tanque de gasolina que explodiu. Mais de 140 pessoas, incluindo crianças, morreram e dezenas ficaram feridas depois que o caminhão de gasolina capotou e explodiu. O acidente ocorreu à meia-noite na cidade de Maidia, no estado de Jigawa. Uma funcionária pública disse que não culpa apenas o povo, mas também culpa o governo, porque se o governo estiver a fazer a coisa certa para garantir o bem-estar dos cidadãos, que seja prioridade para eles, tudo isto não aconteceria. Ninguém em sã consciência sairia por aí
a apanhar o combustível. O chefe da junta militar no Mali, coronel Assimi Goïta, foi promovido a general do Exército com o título especial, tornando-se o detentor da mais alta distinção militar do país, uma distinção reservada a 2 ex-chefes de Estado na história do Mali. 5 outros coronéis influentes na junta, Sadio Camara, o ministro da Defesa, Malik Diaw, o presidente do Corpo Legislativo, Ismael Ouagué, ministro da Reconciliação, e Madibo Koné, chefe da inteligência, também foram promovidos em caráter excepcional ao posto de generais de 4 estrelas, consolidando assim a autoridade militar na governança do país. Apesar de prometer transferir o poder para os civis após as eleições, os militares não cumpriram os seus compromissos. Assimi Goïta é mencionado como um provável candidato para uma futura eleição presidencial. Atualmente, nenhuma data foi marcada para eleição. Pelo menos 27 pessoas morreram na quarta-feira na sequência de ataques aéreos israelitas contra o sul do Líbano e a capital Beirute, segundo as autoridades libanesas. Só em Nabatie, no sul do Líbano, mais de meia dúzia de ataques atingiram as cidades e também áreas circundantes, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, que disse que 16 pessoas foram mortas e que 52 ficaram feridas. O presidente da Câmara da cidade, Ahmed Khalil, foi um dos mortos, segundo o governador da província. Entretanto, o primeiro-ministro interino do Líbano acusou Israel de visar intencionalmente uma reunião do Conselho Municipal para discutir os esforços de socorro em Nabatie. As Forças Armadas israelitas afirmaram que os alvos destes ataques eram os centros de comando do Hezbollah, bem como as instalações de armamento que tinham sido instaladas na zona, em regiões civis. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.